Olá pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Natan, né? Vamos estar dando sequência na nossa aula de desenho técnico e hoje estaremos fazendo um pouquinho diferente. Hoje, entrando um pouquinho com a parte teórica para a gente estar entendendo sobre o que é escalas, correto? Venho lembrar a vocês que qualquer dúvida que vocês venham a ter, que vocês podem estar entrando em contato comigo. Podem não, vocês devem estar entrando em contato comigo, para eu estar esclarecendo todas essas dúvidas. Seja pelo grupo ou seja de forma privada. Eu aconselho pelo grupo que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, que está sem graça em perguntar, então com isso facilita o entendimento por vários, correto? Mas se você se sentir confortável em mandar separado, sem problema algum, vou estar respondendo também. Então, na nossa aula de hoje, estaremos falando sobre escalas, Como são as escalas, como nós lemos essas escalas, como nós interpretamos, como elas são desenhadas, as normas que devem ser seguidas para estar realizando esse processo aí de mudança de escalas no desenho, correto? Então, na aula de hoje, estaremos de início, de forma bem sucinta, bem direta, objetiva, pragmática, a gente vai estar falando sobre escalas, eu vou estar explicando e no final do vídeo eu vou estar passando o trabalho da aula de hoje. É um trabalho muito simples, porém é relacionado ao entendimento da matéria de hoje, que é escalas, correto? Lembrando, pessoal, semana de prova está chegando e então a matéria vai estar até escalas, correto? Mais à frente eu vou estar explicando como será a nossa prova, devido ser uma matéria mais prática, que é desenho, e nós temos que fazer uma prova textual também, certo? Então a gente vai estar conversando melhor sobre isso, esse momento não é o melhor agora, e aí eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas, correto? Então qualquer dúvida, me chame. Vamos continuar com a matéria. Então, pessoal, escalas. Olha só, devemos sempre que possível procurar fazer os desenhos nas medidas reais da peça, para transmitir uma ideia melhor da sua grandeza. Para componentes que são demasiadamente pequenos, são muito pequenos, precisamos fazer ampliações que permitam a representação de todos os detalhes conforme a norma. Então, primeiramente aqui, por exemplo, eu tenho que desenhar uma peça muito pequena, mas muito pequena mesmo. Vamos citar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Algo pequeno que numa folha A4 é relativamente pequeno. Uma caixinha de fósforo, certo? Eu quero desenhar uma caixinha de fósforo, ela é muito pequena. Então, quando eu for colocar isso no desenho, na folha, eu preciso desmembrar esse desenho, colocar ele ampliado. Eu vou precisar dar um zoom no desenho, correto? Por quê? Porque eu preciso mostrar todos os detalhes dessa caixa. Por mais que a caixinha seja um retângulo fechado, digamos que ela tem algumas como é que eu posso falar? Alguns detalhes próprios dela, Pense numa caixinha de fósforo, mas que ela tenha detalhes. E nós precisamos deixar isso bem claro e nítido, Então, nós usamos a escala de ampliação, onde nós pegamos uma peça que é relativamente, demasiadamente pequena e ampliamos ela no desenho. Vou estar explicando isso melhor, vocês vão entender. E no caso inverso, isto é, para uma peça que tem grande tamanho, o desenho deve ter proporções menores, sendo possível, assim, a sua execução dentro dos formatos padronizados. Por exemplo, vamos falar agora de uma peça grande, uma lavadora de roupa, certo? Eu preciso fazer o desenho de uma lavadora de roupa numa folha A4. Porém, uma lavadora de roupa, digamos aí, vamos chutar aqui, ela tem 90 centímetros de altura por 60 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. Então, pessoal, é uma peça muito grande e a gente não consegue desenhar ela numa folha, certo? Pequena. Então, como deve ser feito isso? Nós desenharemos essa peça de forma menor, ok? O desenho em si vai retratar a máquina de lavar, correto? A lavadora de roupa, que é o tamanho real,
Porém, nós vamos desenhar ela de forma reduzida. Então, nós temos as duas escalas de mudanças. Na verdade, nós temos três. A natural, que é a escala onde nós falamos realmente o que é, ok? Eu vou desenhar uma caneta e eu desenho a caneta no tamanho real. Se ela tem 10 centímetros de comprimento, eu vou desenhar ela com 10 centímetros de comprimento. Isso é a escala natural, ok? Onde a gente naturalmente obedece às medidas reais da peça. Nós temos então a escala de redução, que é quando nós temos os desenhos muito grandes e precisamos fazer ele de forma menor, então nós vamos reduzir o desenho. E nós temos os desenhos de ampliação, onde eu tenho um desenho muito pequeno, ou melhor, desculpa, eu tenho uma peça muito pequena e eu preciso desenhar ela de forma maior, para mim poder estar vendo todos os detalhes que tem nessa peça. Então, olha só, sobre a norma da NBR 8196, né, de 1983, define que a designação completa de uma escala deve consistir da palavra escala, certo? Seguida da indicação da relação como segue. Então, vamos traduzir isso de forma mais clara. Quando nós vamos explicar isso no desenho, por exemplo, eu desenhei uma peça muito grande de forma menor. Eu preciso obrigatoriamente escrever em qual escala que o meu desenho está. Então, a forma de representação é escrever a palavra, né? Realmente o que está escrito ali é escrever escala e depois nós vamos indicar qual é a medida que estamos utilizando, seja para ampliar ou seja para reduzir. Por exemplo, eu vou desenhar uma caixinha de fósforo 2 vezes maior. Então, eu vou estar ampliando a minha caixinha de fósforo de 2 vezes do tamanho real. Então, eu estou usando essa ampliação, vamos circular aqui, de 2,1, certo? 2,1. Então, quando eu desenhar minha caixinha de fósforo, ao canto eu estaria colocando lá escala 2,1. Significa que é uma escala de ampliação, onde eu estou ampliando o meu desenho em 2 vezes o tamanho real, correto? Então, o que acontece? Nós temos a ferramenta, né? Eu até falei que quem quisesse comprar poderia, mas eu falei que não há tanta necessidade devido a gente fazer isso com algumas contas, não tem necessidade de ter comprado. Para quem comprou, não tem problema algum. Essa ferramenta chama o escalímetro, certo? É um material que eu pedi, eu falei que não tinha tanta necessidade de comprar, mas para quem comprou, maravilha. O escalímetro, ele vai estar mostrando para nós a medida em escalas numa vez, correto? Então o escalímetro, ele vai estar aí, quem comprou o escalímetro pode estar dando uma olhada. Ele tem 6 faces de medida. Em cada medida vai estar a proporção da escala que está nele. Onde a gente tem a gente tem o escalímetro número 1, o escalímetro número 2, o 3, o 4, o 5, e cada escalímetro tem algumas medidas já de escala padronizadas para ele, correto? Então, lá a gente vai ter escala 1 por 2, 1 por 10, 1 por 50, 1 por 100, existe, correto? Então, né, como está a tabela aí abaixo, vocês podem ver, nós temos as padronizadas, né, as escalas padronizadas dessa norma da NBR, que a gente tem de escala de redução de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500 e 1 para 1000. A escala natural é 1 por 1, onde nós desenhamos realmente o que é, de forma real. E a escala de ampliação, 2 por 1, 5 por 1, 10 por 1, 20 por 1, 100 por 1, 200 por 1, 500 por 1 e 1000 por 1. Então significa o quê? Na redução, olha só, quando a gente tem ali, né, o 1, 2.2, significa que se eu estou desenhando uma peça de forma reduzida, eu vou desenhar, vamos pensar uma coisa aqui que não caberia numa folha, mas se eu dividir ela pela metade, ela cabe. Eu vou desenhar um ventilador. O ventilador numa folha A4 ele não caberia. Então eu estaria utilizando uma escala de redução, aonde eu estaria utilizando a escala de 1 por 2 e todas, olha só, vamos dar uma ênfase aqui, todas as medidas do desenho da peça devem ser reduzidas. Não é somente um raio, não é somente um diâmetro, não é somente a altura nem a largura.
é toda e qualquer medida da peça, ela deve ser reduzida, correto? Isso também, por ampliação também. Então, todas as medidas no 1 por 2 significa o quê? Que você pegou a medida real e dividiu esse valor por 2 e desenhou essa medida dividida. Se fosse 1 por 5, você teria a sua medida, por exemplo, a sua peça tem 1 metro, correto? 1 metro dá 1000 milímetros. Então, 1000 milímetros não caberia na folha. Então, você precisaria, talvez, desenhar na escala de 1 por 10. Significa o quê? Você pegou a medida real, que é 1000 milímetros, e dividiu ela por 10. Com isso, o seu desenho vai ter 100 milímetros, correto? Então, você está desenhando ele 100, porém, o desenho de forma real, ele equivale a 1000. Então, você fez uma escala de 1 para 10, ok? Vou fechar o meu lápis aqui. Então, olha só. Escala é uma relação que se estabelece entre as dimensões de um objeto em verdadeiramente grandeza e aquelas que possui em um desenho. Então, pessoal, escala, vocês coloquem isso na sua cabeça, frisem essa parte. Escala, vocês estão desenhando a peça no tamanho real, ok? Só que vocês demonstram ela de tamanhos diferentes. Então, as cotas, eu ainda não expliquei o que é cota, certo? É a nossa próxima matéria, quando vocês estiverem mais aprofundados, né? Onde a gente já estiver dominando bem os desenhos, a gente vai entrar nas cotas. Então, primeiramente, escalas são esses tópicos que eu utilizei aqui agora. Mas as cotas, já dando, né, uma prévia do assunto, cota é a medida da peça, ok? A medida de determinado risco da parte da peça que você está fazendo. Como vocês podem ver, nós temos aí 3 retângulos. E os retângulos, todos eles têm a mesma cota. Percebam, a parte de baixo do retângulo equivale a 100 e a parte que sobe, né, a vertical, ela equivale a 50. Porém, vocês podem perceber que os desenhos, os 3, estão em tamanhos diferentes. Só que eles retratam a mesma peça, que é o retângulo do meio. Então, a escala 1 por 1, nós desenhamos a peça originalmente como ela é. Se ela tem 50 de altura por 100 de largura, ela tem realmente essa medida no físico. Quando desenhamos ela em escala reduzida 1 por 2, nós desenhamos ela na metade da medida. Porém, percebam e acompanhem. As cotas, os valores que vocês vão colocar são os valores reais. Por quê? Se fosse na forma presencial, eu daria até um ponto para quem me respondesse essa pergunta. Por que que nós devemos colocar as cotas na mesma medida que real, sendo que estamos desenhando ele menor? Porque se eu desenhar ele menor e colocar as medidas dele menor pela metade, significa que eu não desenhei ele de forma reduzida. Eu desenhei o desenho em escala natural. Se eu desenhei 30 e escrevi que eu tenho 30, então eu não diminui nada. Eu simplesmente desenhei em escala natural, 1 por 1. Então, entenderam? Que fica claro, bem claro. Se a peça tem 100, se eu vou desenhar ela reduzida de 1 por 2, eu vou desenhar ela com 50. Porém, quando eu for registrar a medida, eu tenho que registrar que é 100. Porque a minha peça mede 100, porém eu desenhei ela menor para caber na folha. A mesma coisa é o ampliado. Se a minha peça mede 100, mas ela é muito pequena, eu vou desenhar ela então na escala 2 por 1, que é a escala de ampliação. Então eu vou multiplicar a medida dela por 2. Se ela tem 100, eu vou desenhar com 200. Porém, eu vou registrar a medida, eu vou cotar esse desenho em 100, porque é a medida real da peça. Ok? Nós estamos só ampliando e reduzindo o desenho. As escalas devem ser as originais. Ok? Então, olha, independente do uso da escala reduzida ou ampliada, as cotas sempre é feitas com as medidas reais da peça. A escala utilizada sempre deve ser escrita na legenda. A escala a ser escolhida para um desenho, dependente da complexibilidade do objeto a ser representado e da finalidade da representação.
Em todos os casos, as escalas selecionadas devem ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala e o tamanho do objeto em questão deverão decidir o formato da folha e o exemplo de peça abaixo que a gente tem de escala. Porém, nós não estaremos fazendo esse agora. Vou deixar ele para um próximo momento. Então, pessoal, vocês vão estar fazendo essa atividade, que é desenhar esses 3 retângulos nessa medida, correto? Eu nem vou mandar mais um arquivo de Word, tá? Vou deixar aqui nesse vídeo que vocês podem ver que é bem tranquilo. Qualquer coisa vocês podem estar fazendo um pause e tirando um print. Porém, é muito simples. O que eu aconselho a vocês é o seguinte: fazer uma linha de centro na folha, lembrando, linha de centro não é linha contínua. Linha de centro é linha tracejada com pontos. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. São padronizadas essas medidas, porém eu não adoto esse padrão para que a gente não perca muito tempo fazendo linhas que não são tão relevantes para nós. Só lembrando que a olho, né, não precisa ser milimetricamente feito na régua, vocês vão fazer basicamente os mesmos traços em tamanhos parecidos, ok? Não vão fazer um com 50 milímetros e outro com 10, que sejam próximos uns tamanhos uns dos outros, ok? Mas não precisa ser na régua. Então eu aconselho fazer uma linha de centro vertical na folha de desenho do bloco, ok? No centro da folha. Com isso, vocês comecem a desenhar. Vocês podem desenhar primeiro, se vocês quiserem, traçar uma linha no centro horizontal da folha também. Não, mas eu acho que não vai caber. Então, vocês fazem a linha vertical, linha de centro vertical. Vocês podem soltar da margem superior da folha para baixo 50 milímetros e começar o desenho da escala 1/2. Lembrando que se é 50 de altura, vocês vão desenhar com 25. Se é 100 de largura, vocês vão desenhar com 50. Na escala reduzida 1/2. A escala natural, vocês vão desenhar o que é real, e na ampliada vocês vão desenhar o que é de medida ampliada. Aí vocês vão soltando espaço para com que um desenho não passe por cima do outro e que vocês deixem espaço para poder estar colocando umas cotas. Como eu não expliquei sobre cota, ainda não é tão... eu não posso estar cobrando isso. Que vocês façam da melhor forma, que, né, represente conforme tá os desenhos agora. Perfeito? Então, pessoal... A aula nossa foi hoje, a nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar conversando comigo, pode estar me chamando e vai ser um prazer responder a todos. Então, desde já eu agradeço e não se esqueçam, semana de prova está chegando, nós estaremos tendo a nossa prova, né, presencial. Esse arquivo que eu estou passando aqui no slide agora, nesse vídeo agora, eu já enviei para vocês, mas eu envio novamente caso vocês queiram. E estaremos então fazendo a nossa semana de prova, a nossa prova aí de forma textual. Lembrando que todos os desenhos que eu passei até hoje, todas as atividades, serão elas que eu estarei avaliando o nosso restante de nota, correto? A nossa prova da semana de prova vale 30. Os outros 20 são inteiramente essas atividades que estamos fazendo aqui no grupo, ok? Então, por favor, não deixem de fazer. Vai chegar na última hora, vai ter muita gente apertado e aí não vai conseguir nota. Infelizmente, né, eu sou pago para fazer o meu serviço bem feito. Então, por favor... né, vamos fazer isso aí. Claro que eu vou dar um prazo para entrega. Quando eu mandar uma mensagem para vocês, eu vou dar com certeza uma semana para vocês estarem me enviando esses arquivos. Porém, não deixe para a última hora. Então, até a nossa próxima aula.